Continuando, quando eu falei no início do vídeo anterior, né, sobre o primeiro grande império marcado, né, da história com um grande signo, eu falei de Roma e eu imaginei o segundo, que não é esse que eu vou falar agora, beleza? Mas a gente tem que falar agora do Império de Napoleão, o Império Francês, que também chegou a ser confirmado, né, também chegou a ser compreendido como um império. E aí o que é que acontece? A gente acabou de falar que a França, pós-revolução, se organiza politicamente ao redor de Napoleão. Eles fundam, então, o Código Civil Napoleônico, pautado naquela grande herança que existia dentro do direito romano, aquela herança da escola dos glosadores, a herança dos grandes códigos. Códigos aqui, pessoal, o código romano, ele não tem o significado do código como a gente concebe hoje. Agora, nos dias de hoje, a gente concebe o código como sendo uma coletânea de leis. Mas, naquele momento, o código ele era uma coletânea de normas que se revelavam através das decisões judiciais, certo? Eram códigos que eram coletâneas de precedentes, beleza? Enfim, acrescidos das interpretações dos glosadores, né, das compreensões jurídicas daquela época, dos grandes doutrinadores, né, os grandes teóricos daquele momento. Então eles fundam um Código Civil Napoleônico pautado nisso. Então vocês estão começando a enxergar, ou talvez comecem a imaginar que vem daí o nome romano, né, do romano germânico. E aí o que é que ocorre depois que a França se organiza politicamente ao redor de Napoleão? Napoleão, quando ele se organiza e ele estabelece uma figura de um exército poderoso, né, na França, para se defender das outras potências monárquicas europeias que tinham interesse em restabelecer a monarquia na França, né, para que eles não fossem, por sua vez, ameaçados por processos revolucionários internos que se espelhassem nos da Revolução Francesa. Então, Napoleão consegue defender suas fronteiras e, nesse processo, ele organiza um exército profissional e ele revoluciona o processo, né, militar francês. Isso aí não é assunto meu, mas é muito interessante, quem quiser pesquisar, vá atrás. E aí, quando ele estabelece essa grande mudança no pensamento militar francês, ele é capaz então de lançar uma grande campanha de coalizão e de invasão e de anexação dos territórios europeus. Napoleão lança um grande ataque contra o restante da Europa. E aí o que eu falei para vocês, galera? Quando impérios ou colonizadores lançam suas propostas de imperialismo ou de colonização, eles carregam consigo o quê? Sua cultura. E dentro da cultura está o ordenamento e a compreensão jurídica. E é isso que aconteceu também com a Revolução, com o Império Francês. O Império Napoleônico, na hora em que ele executa, né, as suas anexações e as grandes influências no restante dos territórios europeus, ele carrega consigo a sua cultura jurídica. E como é que está a cultura jurídica daquele momento, galera? Uma cultura jurídica pautada em uma codificação, certo? Pautada em um código, que é o Código Civil Napoleônico. E esse Código Civil Napoleônico, ele é baseado em quê? Na grande herança jurídica romana, né? Porque é a grande cultura jurídica romana. E aqui eu falo cultura jurídica, e aí a gente tem que fazer aqui essa menção. Eu não estou falando cultura e jurídica, estou falando de cultura jurídica. É como se dá a compreensão, né? Nós podemos chamar de o construto subjetivo, a ideologia jurídica daquele momento em Roma. É o pensamento romano daquele momento. O pensamento romano naquele momento, se a gente fazer uma viagem histórica, ele se reflete naquelas decisões, ele está contido em cada uma daquelas decisões. Então, se você faz uma análise de como foi decidido foram decididas aquelas ações, a gente tem então um delineamento de como era a cultura romana, a cultura jurídica romana daquele momento. E se os franceses transplantam essa forma de compreensão para o Código Civil Napoleônico, e aqui a gente abandona o código que era apenas uma coletânea de precedentes, e a gente chega na visão atual de código como uma coletânea de leis, então a gente tem uma disseminação
daquela base cultural jurídica romana, através dessa nova lógica, né, que é pautada em codificação. Não vamos lembrar, não vamos confundir com positivação. A gente está falando aqui de codificação, que é tornar em código, tornar em legislações e pegar essas legislações e escrevê-las de fato. Porque a legislação ela poderia ser, como uma norma jurídica, ela pode ser não escrita, né? Mas aqui a gente está falando de uma herança cultural pautada na escrita, pautada na legislação escrita. E na legislação não só escrita, mas codificada, né? Colocada e armazenada em grandes coletâneas, em grandes compêndios. Então a gente tem esse grande marco, e a gente tem então esse movimento imperialista de Napoleão. E aí eu quero ver o conhecimento histórico de vocês. Existe um grande território europeu que Napoleão não conquistou. Que território foi esse? Exatamente. Eu disse exatamente para quem sabe, né? Se alguém ficou assistindo o vídeo e disse, não sei, então você não soube. Mas o grande território europeu que Napoleão e o Império Napoleônico não conseguiram anexar foi a Grã-Bretanha, certo? Se dizia que o exército de Napoleão ele era conhecido como o elefante, enquanto que a marinha britânica ela era a baleia. Eles eram animais que eles não tinham como colidir, né? Porque eles viviam em ambientes opostos e eram grandes titãs em suas respectivas áreas. Como se a Inglaterra fosse o Leviatã e a França fosse o Behemonte. Mas enfim, o fato histórico é que Napoleão nunca chegou a conquistar ou invadir a Inglaterra, e dessa forma ele nunca colonizou, ele nunca anexou e ele nunca levou consigo a sua cultura jurídica para a Inglaterra. E como é que estava a cultura jurídica inglesa? Lembrem-se, a cultura jurídica inglesa ela tinha sido influenciada lá atrás pelos romanos, não foi? Por aquela lógica romana de se pautar em precedentes, se pautar em decisões que ocorriam no dia a dia, que elas eram coletadas e elas eram enfim, recolocadas em campo quando uma situação similar aparecia. E essa lógica de entendimento ela ficou cristalizada na Grã-Bretanha. Conforme a Grã-Bretanha passou pelos seus processos de medievalismo e de iluminismo, essa lógica de pensamento ela permaneceu, certo? Permaneceu de maneira que quando a Inglaterra chega naquele momento histórico, em paralelo ao que ocorria na França, eles tinham uma cultura jurídica divergente. Enquanto que a França agora tinha uma cultura jurídica pautada em códigos que continham leis e que visavam compreender todos os casos da vida, na Inglaterra eles não passaram por um processo desses, de positivação, de pegar e formar grandes códigos, né, grandes blocos de leis. Eles não passaram por isso. Eles ainda estavam naquela lógica de fazer coletâneas com as decisões jurisdicionais, as decisões judiciais, estabelecendo e catalogando os precedentes. E aí a Inglaterra persistia dessa maneira, utilizando grandes catálogos para as decisões que aconteciam e se pautando não tão somente nas decisões dos juízes, no caso a caso, mas se pautando nos seus costumes, porque essa era o método romano, se pautar nos costumes. E aquela questão, quando costumes colidiam, era um juiz que ia decidir qual costume seria aplicado, ou qual seria a interpretação correta de um costume. E aí, essa lógica utilizada pelo juiz, ela seria revista lá na frente quando o caso acontecesse, né, de forma similar. E os franceses, só para a gente voltar aqui, eles repudiavam essa sacada, eles repudiavam essa ideia, eles repudiavam essa questão de obediência aos costumes, eles repudiavam as heranças do absolutismo monárquico. Mas eles tinham assim uma grande influência romana. Por quê? Porque lembremos, continuemos com isso em mente, o seu código as leis foram feitas seguindo aquilo que já havia sido decidido pelos juízes em Roma, que estava lá nos seus grandes compêndios. Então, as suas legislações, a sua legislação, o Código Civil Napoleônico, ele ainda refletia essa grande influência da cultura jurídica romana. Então, massa. Napoleão cai, né? Ele é vencido, seja pelo inverno russo, seja na Batalha de Waterloo, ele é vencido, mas
a Europa é para sempre modificada pela cultura jurídica francesa, certo? Então a gente tem aqui o primeiro grande marco da codificação na Europa continental, se torna o Código Civil Napoleônico, e influenciados por esse Código Civil Napoleônico, os alemães fundam também um grande Código Civil seu, que é um nome em alemão diverso. Depois eu vou colocar para vocês nas nossas referências literárias. Então os alemães, eles também fundam seu próprio código, eles também passam por um processo, não sei se eu vou chamar de revolucionário, mas eles passam por um processo de reorganização estatal, onde eles deixam de ser um reinado, e na sua própria configuração estatal, né, até porque é aquela coisa, a nova organização estatal, ela tenta repudiar os preceitos da antiga, e ela tenta se erguer em fundamentos novos, né? E aí um dos grandes fundamentos dessa nova organização alemã foi justamente a sua cultura jurídica, através desse marco de um código como o Código Civil Napoleônico. Então, se consolida na Europa continental esse sistema de direito romano, porque ele é pautado fundamentalmente pela cultura histórica, pela cultura jurídica romana, e germânico, porque são os alemães que levam ao próximo passo essa lógica do direito, né? Eles que persistem com essa evolução, eles que persistem e fundam grandes escolas jurídicas e permitem o avanço da ciência jurídica. Pelo que eu falei, né, vocês até imaginavam, a gente está aqui então diante de um direito franco-romano, né? Mas não. A influência francesa, ela mais do que jurídica, ela tem uma importância histórica, certo? Ela tem importância histórica porque eles são um grande marco do processo revolucionário que rompe com as monarquias, e eles resgatam aquela cultura jurídica romana e transformam num código. E aí é uma grande influência, um grande marco que eles fazem, mas cessa aí, certo? A adição dos franceses. Quem realmente eleva a cultura jurídica, e eu utilizei o verbo elevar, né? Não falei levar. Quem eleva a cultura jurídica para além do que havia sido feito no Império Napoleônico são os alemães. Mas eles o fazem com base no processo que ocorreu na França, certo? De codificação. Então, se consolida no que a gente chama de Europa continental. Por quê? Porque é o continente europeu excluindo-se a parte fora do continente, que é a Grã-Bretanha. Então, se consolida na Europa continental o sistema jurídico chamado de direito da Europa continental, ou o direito romano-germânico, né? Mas como já expliquei a nomenclatura, ou o civil law. Por que civil law? Se chama civil law porque law vem de lei e civil vem do Código Civil Napoleônico. Então, se funda, né, esse sistema do direito, e ele tem essas nomenclaturas por causa dessas questões. Em paralelo, a gente voltando aqui para a Grã-Bretanha, a gente tem o quê? A evolução daquela lógica de pensamento romana que ficou cristalizada e imperturbada na Grã-Bretanha, porque eles não foram influenciados pela cultura jurídica da Europa continental, né, porque Napoleão não conseguiu chegar a eles, e eles tiveram, então, uma evolução daquele processo que é mais originalmente romano, né? Só que, assim, conforme esse processo ele ficou ali cristalizado na Grã-Bretanha, ele foi tão influenciado, tão bombardeado e tão assimilado pelas culturas dos povos habitantes da Grã-Bretanha, que ele se ressignificou, deixando de ser considerado como um método eminentemente romano e passando a ser concebido como anglo-saxão, certo? E as nomenclaturas desse sistema jurídico são o direito anglo-saxão, por causa das culturas dominantes na Grã-Bretanha durante esse período, né, desse lapso histórico, também chamado de direito consuetudinário, que por que direito consuetudinário? Porque é um direito pautado nos costumes, ou é o direito, na nomenclatura paralela à civil law, chamado de common law.
Enquanto que Civil Law é a lei pautada no Código Civil Napoleônico, o Common Law é a lei pautada no costume. O common vem de comum, e essa nomenclatura de comum vem daquilo que é costumeiro, aquilo que é o costume daquele povo. Então é o direito pautado nos costumes, certo? Os costumes aqui sendo tanto a interpretação da população daquilo que é o direito, mas também aquilo que é representado, que é albergado nas decisões judiciais que ocorrem caso a caso. Então a gente tem aí esses dois grandes sistemas jurídicos, o Common Law na Grã-Bretanha e o Civil Law na Europa continental. E aí, vamos lembrar aqui do que a gente falou bem no início do primeiro vídeo, sobre os processos de imperialismo e de colonização. Eu falei aqui de um processo de imperialismo, né? A gente falou alguns, mas a gente também tem que falar do processo de colonização, onde nós tínhamos países colonizadores na Europa e na época das grandes navegações, na época das colonizações, eles foram e pelos seus processos de navegação, acharam colônias para tornar suas colônias e para explorar. E aí eram movimentos imperialistas. É aqui que a gente chega no outro grande império da história, que é o Império Britânico. É o império onde o sol jamais se punha, porque o império era tão largo ao redor do mundo, ele ocupava tantos, de forma paralela, né? Tantos territórios ao redor do mundo, que se em algum lugar fosse noite, em outro lugar, obrigatoriamente, onde tivesse a bandeira britânica, ainda seria dia. Por isso que era um império onde o sol jamais se punha. De tão vasto que o Império Britânico era. E mais uma vez, assim como Roma levou sua cultura, Napoleão levou sua cultura, essa galera também levou sua cultura. Então, os países que foram colonizados, ou as colônias, né, que foram colonizadas, claro, que foram conquistadas pelos países da Europa continental, eles receberam as suas influências culturais, dentre elas, a cultura jurídica. Assim como os países que foram colonizados pela Grã-Bretanha receberam também a cultura jurídica daquele lugar. Aí aqui é um exercício de lógica, galera. Se a gente está aqui inserido no Brasil, quem foi que nos colonizou? Portugal. Portugal está inserido aqui em contexto territorial, Europa continental, certo? O lugar da codificação, o lugar do Civil Law. Logo, nós temos uma herança do Civil Law. Enquanto que os nossos companheiros de América, né, os nossos amigos estadunidenses, eles foram colonizados pela Grã-Bretanha. Eles receberam, né, a cultura britânica e eles foram influenciados pela cultura jurídica britânica, beleza? Então, nos países de língua anglo, né, que falam inglês, nós vamos ter, muito provavelmente, um território onde o sistema jurídico vigente é o do Common Law. Enquanto que os países colonizados pelos integrantes da Europa continental têm uma herança de Civil Law, de direito romano-germânico. Beleza? E aí, quais são as grandes diferenças desses ordenamentos jurídicos, galera? O que é que nos diferencia? Esses grandes sistemas se diferenciam, galera, pelo seguinte, essencialmente. O direito anglo-saxão, ou o direito consuetudinário, ou Common Law, ele é pautado, ele tem como fonte primordial, e aí fontes, é massa vocês já entrarem em contato com essa nomenclatura, mas a gente vai ver no próximo assunto, mas a fonte primordial do direito Common Law são os costumes e são os precedentes, ou aquilo que a gente vai conceber como jurisprudência, né? Que jurisprudência é um conceito que nós temos aqui também. Eles são pautados essencialmente por isso, que quer dizer que eles não, quando eles têm algum assunto jurídico em sistemas de common law, eles não procuram inicialmente por legislações que tratem por aquilo, porque eles têm menos legislações tratando sobre as questões da vida, certo? O sistema jurídico do common law, ele é essencialmente pautado nas decisões jurisdicionais que existem caso a caso. Eles utilizam uma lógica que vem do latim, de Roma, claro, que se chama stare decisis, que significa está decidido. É fácil a gente entender isso. Se eles dizem que está decidido, por quê? Se a gente tem uma decisão jurisdicional, né, uma decisão judicial, que determina
um determinado fato, né, sentencia de determinada maneira, quando um novo fato ocorre de maneira muito similar àquela que aconteceu no passado, eles apenas dizem: a gente não precisa decidir esse novo fato, porque já está decidido, porque esse fato ele já ocorreu no passado, ou um fato muito similar a ele. Então eles apenas o quê? Vê o que existe no seu repertório de decisões e aplicam a caso prático. É por isso que quando a gente vê um filme americano ou uma série americana, a gente vai ver sempre os advogados invocando casos do passado para se defender. E aí eu recomendo que vocês assistam qualquer filme que tratem sobre isso, né? Sobre, sei lá, O Advogado do Diabo, ou assistam How to Get Away with Murder, Suits. Eles comumente vão lidar com o caso trazendo um outro caso do passado que ocorreu de forma similar a esse que ele está tratando. De maneira o quê? A trazer uma interpretação do dever ser jurídico que seja compatível com o que ele quer, né? Então eles a gente quer que ocorra essa interpretação aqui do direito, né? Inclusive, essa interpretação já ocorreu no passado. Então a gente vai utilizar isso para tentar influenciar o juiz para que, no caso presente, ele decida assim como foi decidido no passado. E aí, por aí vai. Se a gente for fazer uma análise do ordenamento jurídico estadunidense, nós vamos ver que eles têm um número bem restrito de legislações. É um número que tem crescido, né, porque eles têm sido, assim como o nosso direito ele é influenciado pela jurisprudência, o direito deles tem sido influenciado bastante pelas legislações. Então eles têm um número crescente de legislações, mas as legislações não são o fundamento principal do ordenamento jurídico deles. Diferentemente do que ocorre no nosso. No nosso, o ordenamento jurídico ele é influenciado essencialmente pela legislação, certo? Quando nós queremos embasar o nosso direito, quando nós queremos depreender qual é o dever ser jurídico de uma questão, nós vamos primeiro para a lei, não para a base histórica. A gente vai primeiro para o que a lei diz. E para reforçar a nossa interpretação daquela legislação, porque, lembrando, o direito ele não é apenas a leitura da lei. O direito ele é uma construção que se dá, a lei ela é um fundamento e o direito ele é uma edificação que se dá da interpretação do judiciário sobre essa lei. Então, nós temos no nosso ordenamento jurídico pátrio, né, do Brasil, a gente tem a lei como fundamento principal, é para ela que a gente olha, e aí para reforçar a nossa interpretação dessa legislação, nós vamos utilizar outras decisões que sejam compatíveis com o nosso entendimento. A gente já tratou em sala de forma passando, a gente vai falar isso mais à frente quando nós estudarmos aprofundadamente fontes do direito, mas a gente já viu o conceito de jurisprudência, que é a repetição de uma mesma decisão, de um mesmo tribunal, sobre uma mesma matéria. Então, aqui no direito brasileiro, a gente vai primeiro se debruçar sobre o que a legislação diz, para depois ver, ou de forma paralela ver, o que a jurisprudência diz a respeito. A jurisprudência, né, ela é a repetição dos precedentes. Os precedentes são apenas o quê? Uma sentença judicial sobre um caso concreto, né? E ela fica ali, quando ela ocorre, ela fica armazenada no passado. E aí, quando ela se repete ao longo do tempo, quando outros casos da vida similares vão ocorrendo, ela se consolida como uma jurisprudência, que é o entendimento de um mesmo tribunal sobre a mesma matéria. Então, a grande diferença entre os sistemas do Common Law e do Civil Law são que eles divergem com relação a qual é a sua principal fonte. No Common Law a gente tem a jurisprudência, o costume como fonte, e aqui no direito brasileiro a gente vai ter a legislação como fonte principal. Por que é que eu me corrigi retirando jurisprudência daqui? Porque a jurisprudência é a nossa interpretação do que eles chamam de costume, certo? Eles interpretam o costume como sendo uma manifestação cultural da compreensão jurídica do povo, mas também o costume ele está presente nas decisões, nos precedentes judiciais que existem ali. Nós aqui no direito brasileiro nós não utilizamos tão somente os precedentes, né, aquela decisão unitária. A gente utiliza apenas o entendimento consolidado de um tribunal. Isto é, uma série de precedentes que apontam em uma mesma direção, né, formando uma jurisprudência. Então, os grandes sistemas do direito, como o Law Civil Law, eles têm essa grande divergência. Um pautado nos costumes, ele é mais móvel, ele é mais fluido,
ele é mais... Não sei, a gente pode... Existe uma série de interpretações a respeito do quão positivo eles são. E esses são os argumentos. O argumento do common law, o argumento do direito pautado no costume, é que ele é mais fluido, ele é mais móvel, porque ele tem menos amarras burocráticas, porque ele não precisa passar pelo aquele doloroso processo legislativo para ter uma modificação mais brutal. Ele pode se modificar de uma forma mais fluida, mais facilitada, porque um magistrado pode ajudar a mudar uma cultura jurídica. Em tese, esse direito ele seria um reflexo mais atual do povo, porque a gente tem que entender sempre que o direito, ele é... A norma jurídica, ela é uma fotografia, ela está parada no tempo. E a vida é um filme, né? A vida não é um filme, mas a vida ela é sequenciada. Como é que a gente pode transformar, conceber uma fotografia, como é que a gente poderia dar mobilidade à fotografia tal qual a mobilidade da vida? A gente não pode. É isso que a gente sofre no direito do civil law. Nós temos a dificuldade de fazer com que essas fotografias acompanhem o atual estado da vida. E o direito consuetudinário, o direito do common law, por ser pautado em costumes e por ser pautado em decisões jurisdicionais e decisões judiciais, e não ter essencialmente essas amarras do processo legislativo, ele teria como acompanhar com maior velocidade as modificações da sociedade. Massa? E quais seriam os argumentos do civil law? São os argumentos, galera, da segurança jurídica, os argumentos de que as nossas liberdades individuais e coletivas, elas estão melhor protegidas por normas poderosas, como as legislações, em vez de normas tão fluidas, né, como as decisões judiciais. Então, em tese, existiria maior segurança jurídica aqui, né, no civil law. Existe também a questão de que, eu disse que existe o argumento de que no sistema do common law existe um maior acompanhamento da realidade popular, mas isso é por causa da velocidade, da possibilidade de mudanças. Mas você também pode dizer que o civil law ele tem maior contato com a vontade popular, pois ele é resultado de um processo político, através do processo legislativo, né? Então nós temos, de fato, líderes eleitos que fazem as legislações. Então, há de se fazer essas interpretações. No fim, o consenso é que um sistema não é melhor do que o outro. Eles apenas têm lógicas diferentes. E lógicas que elas não se antagonizam, pelo contrário, elas cada vez mais se aproximam, pois os sistemas do common law, os consuetudinários, cada vez mais eles investem em produção legislativa para ter maior segurança jurídica. Assim como nós, aqui do Sistema Civil Law, cada vez mais investimos e emprestamos confiabilidade em questões de jurisprudência e costumes, e permitindo então maior mobilidade e maior reflexo popular no nosso direito. Então, galera, vamos encerrar essa nossa aula, né, que se dividiu em duas. Falamos então da evolução histórica do direito e como ele se dividiu nos dois grandes sistemas jurídicos que a gente concebe como common law e civil law, e nas diferenças mais básicas desses dois sistemas jurídicos. Massa? Valeu, falou!